Desde o início dos tempos, um mistério paira sobre todos os povos, culturas e línguas. O que acontece depois da morte? Ela interrompe vidas, silencia vozes, separa famílias e deixa perguntas que ecoam por gerações. Muitos tentam responder com filosofias, crenças populares e visões espirituais sem base. Mas enquanto o mundo se afunda em especulações, a Bíblia se mantém de pé, firme e clara. Se você busca a verdade, se deseja entender o que realmente acontece após a morte, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa dessa resposta. Ative o sino, curta, siga o canal O Sinal da Promessa e envie essa mensagem para quem está sofrendo, enganado ou confuso. A verdade pode libertar e você pode ser o instrumento para isso. A Bíblia revela que os mortos não estão em tormento nem em paz consciente. Eles não vagam, não observam os vivos, não conversam, não voltam. Eles dormem. Um sono profundo, silencioso, absoluto. É isso que o próprio Cristo afirmou. Quando Lázaro morreu, ele disse: "As tu eres pá, nosso amigo dorme." Quando a filha de Jairo faleceu, ele afirmou: "Ela não está morta, mas dorme." A morte para Deus nunca foi um fim, mas uma pausa, uma espera. Neste documentário, você não ouvirá opiniões humanas. Cada palavra que será dita vem diretamente da Escritura. Vamos juntos descobrir o que os mortos estão fazendo agora e o que aguarda aqueles que ainda vivem. Porque a verdade não está escondida, ela está diante de nós. E uma vez revelada, nada mais permanece igual. Desde o instante em que o primeiro ser humano fechou os olhos pela última vez, um silêncio profundo tomou conta da história. Abel foi o primeiro, um jovem inocente vítima da inveja e da ira de seu próprio irmão. Sua morte ecoou na terra como um grito silencioso, e desde então a humanidade passou a conviver com essa realidade inevitável. Mas o que poucos percebem é que ao longo das Escrituras há um padrão revelado sobre o que realmente acontece com os mortos. Eles não estão vagando, não estão conscientes, não estão em sofrimento, nem em júbilo. Estão dormindo. A Bíblia não usa essa metáfora por acaso. Deus poderia ter usado qualquer expressão para descrever a morte, mas escolheu a palavra sono. Em diversos textos, profetas e apóstolos repetem essa imagem. Dormem no pó da terra, até o dia em que despertarão. Daniel 12:2. É um sono sem sonhos, sem percepção, sem passagem de tempo. É como fechar os olhos num segundo e no instante seguinte estar diante da eternidade, sem ter sentido o intervalo. Para quem morreu, o tempo não existe mais. A morte é como um silêncio total entre a última batida do coração e a primeira trombeta da ressurreição. O apóstolo Paulo reforça essa visão em suas cartas. Ele diz: "Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem." E continua explicando que no retorno de Cristo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4:13-16. Se eles já estivessem vivos em outro plano, por que precisariam ressuscitar? O próprio Jesus usou essa figura ao falar de Lázaro. "Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo." João 11:11. Os discípulos não entenderam, achavam que ele estivesse repousando. Então Jesus foi direto. Lázaro morreu. Essa clareza, porém, foi sendo distorcida com o tempo. Influências filosóficas e mitológicas passaram a pintar a morte como uma transição imediata para o céu ou para o inferno. Mas a Bíblia nunca ensinou isso. O estado dos mortos é de inatividade, inconsciência, um sono profundo que aguarda o toque divino para o despertar. E isso é um consolo, porque se os mortos estivessem conscientes, saberiam de nossas dores, angústias, saudades, fracassos. E isso seria um tormento para eles. Mas Deus, em sua sabedoria, permitiu que descansassem. Eles não sabem de nada. Estão em paz, esperando. Enquanto isso, os vivos seguem seus caminhos. Mas cada decisão, cada atitude, cada escolha nesta vida determina o destino após o despertar. A morte não é o fim. É apenas uma pausa. Um intervalo sagrado entre a vida presente e a vida eterna. E aqueles que dormem no Senhor serão os primeiros a ouvir sua voz quando Ele retornar.
Eles abrirão os olhos para a glória, e aquilo que começou no Éden será restaurado, porque a promessa ainda permanece. Bem-aventurados os que morrem no Senhor, descansam de suas obras, e suas obras os seguem. Apocalipse 14:13. E enquanto dormem, o céu os espera. O que os mortos estão fazendo agora? Nada. E essa não é uma afirmação fria, é uma revelação libertadora. A Bíblia afirma com total clareza que os mortos não estão conscientes, nem no céu, nem em algum lugar de tormento. Eclesiastes 9:5 diz: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Essa verdade rompe com muitos mitos e crenças populares. Eles não pensam, não sentem, não ouvem, não assistem. Eles dormem. E esse sono é tão profundo que nem mesmo a passagem do tempo é percebida. A ideia de que os mortos vagam entre os vivos, enviam sinais ou se comunicam por meio de médiuns ou sonhos é completamente estranha às Escrituras. Deus é direto. Não se ache entre vós quem pratique a adivinhação ou consulte os mortos. Deuteronômio 10, 11. Se Deus proíbe consultar os mortos, é porque ele sabe que isso não é possível. Aqueles que aparecem nessas manifestações se parecem com nossos entes queridos, não são eles. São enganos espirituais, imitações. O próprio Saul foi enganado ao tentar falar com Samuel por meio da médium de Endor. Aquilo não era o profeta, era um espírito maligno disfarçado. Jesus, em seu ministério, também deixou isso evidente. Quando a filha de Jairo morreu, todos lamentavam. Mas o mestre chegou e disse algo que muitos acharam absurdo. Ela não está morta, mas dorme. Lucas 8:52. Riram dele, mas Jesus não riu. Ele entrou, pegou a menina pela mão e disse: levanta-te. E ela levantou. Esse foi o padrão. Para o Filho de Deus, a morte é apenas um estado temporário, uma pausa no tempo até a ressurreição. O salmista Davi também declarou: os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Salmos 115:17. Como poderiam estar no céu em plena adoração se a Bíblia diz que não louvam? A resposta é simples: ainda não. Eles estão adormecidos, no pó da terra. E é por isso que o apóstolo Pedro, no Pentecostes, fez questão de afirmar: Davi não subiu aos céus. Atos 2:34. Se Davi, o homem segundo o coração de Deus, ainda está aguardando, quem ousaria dizer que os demais já estão lá? Essa compreensão bíblica protege o coração. Muitos vivem atormentados, imaginando seus entes queridos sofrendo, vendo tudo, sentindo saudades. Outros acreditam que espíritos vêm visitar, enviar sinais, aparecer em sonhos. Mas isso tudo abre portas perigosas. Saber que os mortos não sabem de nada traz paz. Eles não sofrem, não choram, não se angustiam. Eles descansam, como quem apaga a luz para dormir e só volta a enxergar quando o sol nasce de novo. E nesse caso, quando o sol da justiça retornar. Essa consciência nos livra do engano e nos prepara para a verdade. A ressurreição será real, poderosa, visível. O túmulo não é o fim, é só a pausa. E enquanto os homens fazem perguntas e buscam respostas em lugares obscuros, a Bíblia permanece dizendo com firmeza: os mortos não sabem nada. Mas Deus sabe de tudo, e Ele já marcou o dia do despertar. A imagem mais poderosa que a Bíblia usa para descrever a morte é o sono. Não um sono comum, mas um sono profundo, inquebrável, no qual nenhuma voz humana consegue despertar. Apenas uma, a de Cristo. A Escritura não apenas afirma que os mortos dormem. Ela descreve esse estado como uma condição segura, silenciosa, onde não há mais consciência nem ação. É um período de espera, um intervalo sagrado entre o último suspiro e o som da última trombeta. Jesus usou esse símbolo com frequência. Quando Lázaro morreu, ele declarou: nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. João 11. Os discípulos pensaram que era repouso comum, mas Jesus teve que explicar: Lázaro morreu. A escolha dessa metáfora não é casual. Deus quer que entendamos que a morte, para aqueles que nele confiam, é apenas um repouso temporário. Não é um castigo, não é um lugar de tormento. É como uma noite sem sonhos,
que termina com a aurora da eternidade. No livro de Daniel, a linguagem é a mesma. O profeta viu, em visão, o tempo do fim e disse: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Daniel 12:2. Paulo repete essa ideia: não queremos que sejais ignorantes quanto aos que dormem. E 1 Tessalonicenses 4:13. E quando Estevão, o primeiro mártir cristão, foi apedrejado até a morte, o texto sagrado registra: e tendo dito isto, adormeceu. Atos 7:60. Sim, ele dormiu. Mesmo cheio do Espírito Santo, mesmo pronto para o céu, ele não subiu para lá naquele instante. Ele descansou. E o que acontece nesse sono? Absolutamente nada. Não há sonhos, nem comunicações, nem observações. A mente está em pausa. É como alguém que apaga ao dormir profundamente e não percebe as horas passarem. Para quem morreu, o tempo não é mais percebido. Um homem que faleceu há 3.000 anos e alguém que morre hoje vão acordar da mesma forma, como se apenas um segundo tivesse passado. O próximo pensamento será na presença de Jesus. Essa é a promessa. Jesus mesmo disse: vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a voz do Filho de Deus e sairão. João 5:28. Não existe vida fora do corpo, nem alma vagando. O plano de Deus é restaurar o ser humano por completo. Corpo, alma e espírito unidos de novo, só que agora glorificados. A ressurreição será um momento em que o Criador tocará o pó da terra mais uma vez e dele trará vida. Uma vida nova, uma vida eterna. O sono da morte, portanto, é uma bênção. É o descanso dos santos. É o fim da dor, da injustiça, do cansaço. E, ao mesmo tempo, é a expectativa de um reencontro. Porque quando Cristo voltar, os túmulos se abrirão. E os que dormem em Cristo ouvirão sua voz. Eles não ficarão para trás, serão os primeiros. E então todos os que amaram o Senhor, desde Abel até o último salvo, acordarão juntos, para nunca mais dormir. Enquanto a primeira ressurreição marca a vitória dos justos, a segunda representa o desfecho da justiça divina. Em Apocalipse 20 está registrado que após 1000 anos do reinado de Cristo com os salvos, uma segunda ressurreição acontece, mas dessa vez não para a vida, e sim para juízo. Os ímpios, que rejeitaram a salvação, ressurgem da terra, não em glória, mas em condenação. Essa não é uma nova chance. É o momento do acerto de contas. É nesse instante que o chamado Grande Trono Branco é instaurado. Diante dele, todos os perdidos da história, reis, servos, sábios, ímpios, se apresentam. Seus nomes não estão escritos no livro da vida. E então, conforme os registros das obras de cada um, todos reconhecem que tiveram oportunidades, que ouviram o chamado, mas desprezaram. Até mesmo os que zombaram de Deus se ajoelham, não por reverência, mas por obrigação. E confessam: Deus foi justo. Essa cena não é para humilhar, é para revelar. Nenhuma alma se perderá por engano. O universo inteiro contemplará a perfeição do juízo de Deus. Satanás, por fim, será desmascarado diante de todos. E com ele, seus anjos e todos os que o seguiram. O mal que tanto causou dor será encerrado. E então um fogo desce do céu, não para torturar, mas para consumir. A segunda morte não tem retorno. É o fim definitivo do pecado. Se por um lado o juízo traz destruição para os ímpios, por outro, a vida eterna é o presente glorioso para os que aceitaram Cristo. Mas o que é de fato essa vida eterna? João 17:3 responde: a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Não se trata apenas de viver para sempre, mas de viver com Deus, em comunhão perfeita, sem pecado, sem distância, sem dor. Essa vida não começa só no céu. Ela começa agora. A cada passo com Deus, a eternidade se aproxima. E no dia da ressurreição, essa vida será plena. Os corpos serão restaurados. As lágrimas cessarão. As dores desaparecerão. A alma será preenchida com paz permanente. É uma existência sem fim, mas também sem medo, sem culpa, sem limitações.
É a restauração daquilo que Adão e Eva perderam no Éden. Só que agora, para sempre, os salvos andarão com Deus, verão sua face, viverão não como espíritos flutuantes, mas como seres reais, em um novo corpo, em uma nova terra. A vida eterna não será entediante, será uma aventura sem fim, com descobertas, aprendizado, alegria e louvor. O tempo não será mais inimigo, será aliado da plenitude. Apocalipse 21 pinta um quadro inesquecível. A nova Jerusalém descendo do céu, adornada como uma noiva. É o início de uma nova criação. Deus promete: eis que faço novas todas as coisas. Céu e terra são recriados. Não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. O que era antigo passou. O que era imperfeito desapareceu. E então, Deus habitará com os homens. As ruas são de ouro, os muros de pedras preciosas. Mas o maior tesouro não é o material. É a presença de Deus, constante, visível, acessível. Não haverá templo, pois o próprio Deus será o templo. A luz do sol não será mais necessária. A glória do Senhor iluminará tudo. O rio da vida fluirá do trono, e a árvore da vida estará lá, restaurando aquilo que foi perdido no Éden. Os animais viverão em paz. O lobo e o cordeiro habitarão juntos. Não haverá mais violência, nem luto, nem despedidas. Todos os redimidos viverão, construirão, plantarão e colherão com alegria. As famílias se reencontrarão, os amigos se abraçarão, e a eternidade será marcada por harmonia e plenitude. A terra voltará a ser o lar que Deus sempre quis. Alguns textos bíblicos foram usados ao longo dos séculos para justificar a ideia de consciência após a morte. Mas quando olhamos com atenção, percebemos que são mal interpretados. A parábola do rico e Lázaro, por exemplo, não é um relato literal. É uma ilustração moral, usando figuras populares da época para ensinar sobre responsabilidade e arrependimento. Outro exemplo é a promessa de Jesus ao ladrão na cruz: hoje estarás comigo no paraíso. Mas no original grego não há pontuação. A frase pode ser lida assim: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Ou seja, a promessa foi feita naquele dia, mas o cumprimento será no futuro, na ressurreição. A visão de Moisés e Elias na transfiguração é outro ponto. Elias foi levado vivo e Moisés ressuscitado. Não são fantasmas, são pessoas reais, em corpo glorificado. O livro de Apocalipse também traz cenas simbólicas, como almas clamando sob o altar, mas são figuras que representam justiça, não atividades dos mortos. O ensino consistente da Bíblia é um só: os mortos dormem e esperam. A morte não é o fim, nunca foi. No plano de Deus, ela é apenas uma pausa, um repouso, um silêncio que prepara o coração para ouvir a trombeta final. Os mortos não vagam, não observam, não sentem. Eles descansam. E esse descanso é sagrado, porque aquele que dorme em Cristo não está perdido, está guardado, está seguro, está esperando. Enquanto isso, nós, os vivos, temos uma escolha, temos tempo, temos a oportunidade de entregar nossa vida ao único que venceu a morte. A eternidade não será decidida no dia do juízo. Ela está sendo decidida agora, nas nossas decisões, nas nossas atitudes, naquilo que amamos, naquilo que buscamos em segredo. Deus está chamando, e quem ouve, desperta. Por isso, compartilhe esta mensagem com alguém que ainda vive com medo da morte, com alguém que perdeu um ente querido e precisa entender que o luto não é um túnel sem saída. Compartilhe com aqueles que foram enganados por vozes, sonhos e aparições que não vêm de Deus. Essa verdade pode libertar, pode salvar, pode preparar corações para o reencontro eterno. Se esta revelação falou com você, curta este vídeo, ative o sino, siga o canal Luz do Mundo e compartilhe com todos. E nos comentários, escreva: eu creio na ressurreição em Cristo. Isso nos une em fé e mostra ao mundo que ainda há esperança. E até o próximo vídeo.